Boa noite para todos. A gente já começa a aula. Eu vou projetar aqui, mas a gente ainda não vai começar. Vou dar mais uns minutinhos. Tem sempre o pessoal que chega um pouco atrasado, correria, chega do serviço, vai direto para a aula. Então vamos dar uns minutinhos aí para a gente ter o pessoal poder respirar tranquilo. E aí a gente começa. Estranho, sabe, a voz de baixo. Porque quando eu não São Paulo, tenho que lembrar, só que como o Batman falou, eu lembrei do Batman e ficou com isso, é muito estranho, isso é muito estranho. Então, é muito estranho, mas daqui a pouquinho, quando muda a voz do ator, do Oscar, muda, mas depois já não sabe. Nossa, tá bem? Bem, pessoal, boa noite. Então, às 6h35, vamos dar início aí para a nossa aula de Administração Estratégica do curso de Administração da Uniplan de Botucatu. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo capítulo, capítulo 2, tá, da apostila, E o capítulo 2 ele vai trazer aí uma retomada, um aprofundamento aí nos principais conceitos da administração estratégica, de planejamento estratégico, né? E depois aí também ele vai falar um pouquinho das etapas do planejamento estratégico, né? Até tá já avançando um pouquinho nos nossos objetivos, né? Então, temos por objetivos aí, então, apresentar esses conceitos novamente de estratégia, de planejamento estratégico, da própria administração estratégica. Vamos falar um pouquinho das etapas do planejamento estratégico. Depois nós entramos um pouquinho mais a fundo nas diretrizes organizacionais aí, que vão, como o próprio nome diz, né, vão direcionar aí os esforços estratégicos da empresa. Então, o nosso foco hoje aí é abordar esses 3 componentes, tá? Então, a pergunta que
vocês, né, que eu entendo que vocês serão capazes de responder ao final dessa aula é o que é administração estratégica e como ela se desdobra nas empresas, né? Então, como é que acontece essa administração estratégica? Quais são aí os pontos, os passos, as etapas para a gente estar elaborando aí uma administração estratégica. Não vamos entrar ainda em ferramentas propriamente ditas, como matriz Ansoff, ou como o BSC, ou até mesmo a análise SWOT. Não vamos entrar nesses méritos ainda, mas a gente já vai ter uma ideia geral aí do que fala em administração estratégica e como e quais seriam ali as etapas básicas para a gente fazer um planejamento estratégico na empresa, tá? E aí, quando a gente vai falar de planejamento estratégico, tem um vídeo no YouTube que ele dá um exemplo de estratégia, tá? Eu vou até interromper aqui esse vou interromper aqui o compartilhamento da apresentação e vou compartilhar. Vamos ver se dá certo, pessoal. Vocês me dão feedback se fica legal assim ou não. É um vídeo rápido, tá? Um videozinho de 2 minutos, tá lá no YouTube. Legal? Todo mundo tá vendo aí? Vamos, ó, vou colocar para rodar então. Não, ele tá travando, pessoal. Ó, vamos fazer diferente. Parar ele aqui. Fazer diferente. Tô colocando lá no grupo de vocês o link desse vídeo, tá? Acabei de colocar esse link. Como eu já disse, ele é um vídeo rápido. Assistam esse vídeo, tá? Um vídeo de 2 minutos e depois a gente volta a conversar, tá?
Aguardar mais um pouquinho. Ó, pessoal, já passou aí 3, 4 minutos. Entendo que já deu tempo de todo mundo ver o vídeo. Todos assistiram esse vídeo? Né? Então, o que esse vídeo traz? O que esse vídeo ele mostra? Ele mostra estratégia, tá? Então, a criança ali estava jogando bola, mas ela se sentia muito sozinha, né? E aí, o que ela entende? Poxa, eu preciso de alguém para jogar bola comigo, preciso de um irmão, né? E aí, ela volta para casa, faz um jantar romântico para os pais ali, né? E no meio desse jantar romântico, ele prepara, né? Vai dormir mais cedo, deixa a meia luz para os pais no quarto, né? Pensando no futuro, em ter uma mudança no futuro e ele alcançava o objetivo dele, que era ter um irmão ali para estar jogando bola com ele. E ele chega a esse objetivo, ele consegue o irmão dele, né? Pessoal, a estratégia. Com as empresas, a gente vai ver, sei que foi um exemplo bem lúdico, né? Mas a gente vai ver que com as empresas ocorre da mesma forma, tá? As empresas, elas também sentem que precisam ter alguma mudança ou que vão acontecer mudanças, tá? E aí, com essa percepção que a empresa tem de mudanças que podem acontecer ou que ela precisa impulsionar no ambiente, ela vai reunir os recursos necessários, estipular um plano de ação, uma estratégia, tá? Colocar em prática essa estratégia para colher aí no futuro os benefícios aí da sua estratégia ou do seu plano, do seu planejamento. Tá? Então, estratégia é isso. Tá? Bem, de uma forma bem sucinta, estratégia é isso aí. Esse vídeo foi apresentado num curso de inteligência emocional, pessoal. Eu achei super interessante, achei muito legal, né? Então, isso que mostra no vídeo aí se chama estratégia, né? Ter uma visão à frente, pensar no que você precisa mudar na situação para alcançar aí os objetivos que você traçou, né? Então vamos lá, vamos trazer aí alguns conceitos sobre estratégia, planejamento estratégico e administração estratégica, tá? Então estratégia, ela não se limita àquela visão de competição ou de vencer inimigos, que foi derivada lá dos campos de batalha, que nós vimos, inclusive aí na última aula, né? Nós comentamos um pouquinho sobre essa questão, né? Então ela não está limitada só a essa questão, né? Ela também precisa considerar aí a concretização de um desejo futuro. No caso do vídeo, tem alguma pessoa, tem uma outra criança para jogar bola né, com o menino, né? Considerando as oportunidades de mercado, e aí muitas vezes a empresa ela tem que criar essas oportunidades, assim como fez o menino, então criar a oportunidade do pai e da mãe sozinhos ali para, né, terem sua intimidade e gerarem aí uma criança, e levando em consideração os recursos que estão disponíveis, né? Isso é estratégia. A administração estratégica, então, dentro desse escopo, ela precisa ser entendida como um processo de planejar, executar e controlar, né? Então, em vista de um desejo, de uma necessidade, de uma intenção que algo se concretize no futuro, ela precisa fazer, a empresa precisa fazer um planejamento, tá? Depois ele precisa colocar em prática esse planejamento, tem que executar esse planejamento e controlar para ver se as coisas acontecem conforme esperado pela empresa ou se precisa fazer alguma alteração. E aí muitos de vocês já devem estar pensando, eu já vi isso em algum lugar, né? E a gente vai chegar lá.
né? E o planejamento estratégico aí, que nesse sentido limita-se somente ao primeiro processo, o planejamento. Então, o planejamento estratégico, ele considera só você fazer o plano de ação, mas não executá-lo propriamente dito. E por que disso? Porque muitas vezes o planejamento estratégico ele é feito pela alta administração ou pelos níveis de gerência. Porém, colocar em prática envolve não só a alta administração, mas envolve toda a empresa. Tá? Continuando aí, ó, o Barney e o Esterly, né, conceituam, então, estratégia empresarial como a suposição de como obter vantagens competitivas. Então, na visão desses autores, estratégia empresarial ela tem foco em formas de se obter vantagens competitivas no mercado ou perante a sua concorrência. E segundo esses mesmos autores, uma boa estratégia deve sempre gerar essas vantagens. Se você elabora um plano, aplica esse plano e esse plano não te traz nenhum tipo de vantagem estratégica, isso quer dizer que você não está tendo uma boa estratégia. Tá? E aí, continuando nessa linha de raciocínio desses mesmos autores, a administração estratégica consiste, então, um conjunto de análises, né, visualização do que está acontecendo no mercado, das oportunidades, dos recursos, tá? E aí, mediante essas análises, as escolhas que são feitas pela empresa, escolhas essas que têm que ter por objetivo aumentar a probabilidade da empresa escolher uma boa estratégia. Então, toda a análise feita aí pela equipe gerencial da empresa, ela tem que considerar a busca por uma boa estratégia competitiva. Castor e Zugman, esses outros autores, né, eles conceituam aí a administração estratégica, então, composta aí, na verdade não conceituam, mas eles dizem que, afirmam que uma administração estratégica nas empresas era composta aí por 4 etapas, tá? E é que ele diz, né, que as etapas não têm um sentido cronológico sequencial, pois a primeira e a última têm caráter permanente. Na verdade, essas 4 etapas elas são um movimento cíclico. Então, esse entre parênteses, o que está querendo dizer é isso aí. Tá? Início e fim, eles acabam voltando num looping eterno, podemos dizer assim. Tá? Então, segundo o Castor e o Zugman, as 4 etapas da administração estratégica, ou de um planejamento estratégico da empresa, são pensar estrategicamente, deixa eu pegar aqui a caneta, amarelinha hoje, vai. Pensar estrategicamente, tá? Planejar a atuação da empresa, segunda etapa, tá? Executar essas estratégias de forma eficaz e controlar os resultados obtidos. Né? E aí, em controlando os resultados obtidos, você leva a um novo ciclo de pensamento estratégico, tá? Que vai levar a um novo planejamento da empresa, de como a empresa vai atuar, que vai levar à aplicação de estratégias que sejam eficazes, boas estratégias que tragam um retorno esperado para a empresa, tá? E essa execução vai levar a um novo ciclo de controle. Pessoal, o que isso aqui está parecendo? Isso aqui está parecendo o nosso famoso ciclo PDCA, né? Pensar estrategicamente, que é o planejar, né? Planejar a atuação aí da empresa também faz parte aí do planejar dentro do PDCA. O executar
está dentro do agir. O controlar nos leva aí a colocar em prática os objetivos aí, a estratégia mencionada, e mediante esse controle eu vou agir corretivamente em um novo ciclo de análise ou de melhoria. Tá? Então, segundo esses autores aí, então eles vão falar um pouquinho de cada uma dessas etapas. Tá? Então, a etapa de pensamento estratégico, de pensar estrategicamente, ela vai envolver percepção. Então, entender que o que acontece no mercado, as tecnologias, os processos, valores socioculturais, tudo o que acontece dentro e fora da empresa pode ser relevante para o futuro da organização. Tá? E, mediante essa percepção, ele precisa entender que ele precisa conseguir formular e analisar formas para se adaptar e se antecipar a essas influências desse ambiente externo, tá? Do ambiente externo e interno, vamos dizer, né? Então, leva a empresa a ter esse pensamento estratégico, ela está sempre pensando de forma estratégica. Espera aí, pessoal, pensar estrategicamente. Eu acho que apagou aqui, pessoal. Mas deixa eu dar uma pincelada. Faltou aqui no slide, acho que eu acabei apagando por engano o slide. Né? E o planejamento estratégico, ele pode ser definido aí como pensamento estratégico aplicado aos recursos. Então, a empresa faz o planejamento, o pensamento, ela pensa estrategicamente, se antecipa às situações, e aí, mediante o que acontece aí no mercado, ela tem que formular e analisar as novas formas para estar se adaptando ao que acontece, tá? Então, ela precisa ser capaz de entender essas mudanças, analisar seus recursos e, mediante os recursos, tecnologias disponíveis, conseguir fazer um plano de ação para trabalhar com todas essas questões, tá? E aí, um outro autor que a gente até comentou aí na aula passada é o Michael Porter, tá? Um dos grandes estrategistas contemporâneos aí. E segundo Michael Porter, né, a estratégia trata de integrar o conjunto de atividades de uma empresa. Tá? Então, segundo Porter, uma estratégia ela é definida pelo nível de interação das atividades da empresa para alcançar um objetivo maior. Né? E esse objetivo aí pode ser se manter ou sobreviver no mercado. Para conseguir fazer isso com sucesso, ela vai depender, entre outras coisas, da habilidade de fazer muitas coisas bem, tá? Então, ser eficiente aí na aplicação na execução das suas atividades e saber como integrar todas essas atividades, como conseguir, de alguma forma, integrar todas as partes para que todas as partes caminhem de uma forma única, de uma forma integrada. Então, para isso, ela vai estar exigindo aí uma adaptação entre as atividades para promover eficiência operacional, ou seja, conseguir operar da melhor forma possível as suas atividades dentro da empresa. Tá? E aí depois nós temos o Kotler, né? Kotler muito famoso aí nos livros de administração e principalmente nos livros relacionados com marketing, tá? Então, para o Kotler, planejamento estratégico ele é uma metodologia gerencial que vai permitir estabelecer a direção que a empresa precisa seguir, tá? E essa direção tem que ser estipulada, tem que ser proposta pela empresa com o objetivo maior de conseguir garantir a interação da empresa com o meio ambiente que ela está inserida. Tá? Então, segundo aí o Kotler, né,
quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente tem que entender que o planejamento estratégico vai dar a direção que a empresa quer seguir. E esse planejamento estratégico, ele é obtido por meio da empresa saber traçar aí os objetivos, saber traçar onde ela quer, né? E aí eu trago de volta aquele trecho lá do Alice no País das Maravilhas, né? Que trata essa questão de saber onde a empresa quer chegar, saber onde quer chegar, né? Então a Alice, perdida, pergunta para o gato: você pode me ajudar? O gato: sim, pois não. Para onde vai essa estrada? Para onde? Aí ele pergunta: para onde você quer ir? Ela fala: não sei, eu estou perdida. Aí o gato diz: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ou seja, não adianta, de repente, a empresa. Vamos trazer aí essa analogia para o ambiente empresarial. Não adianta a empresa querer saber sobre as novas tecnologias, querer saber sobre novas formas de trabalho, se ela não tem nem mesmo definida aonde ela quer chegar. Ah, professor, mas será que não é óbvio que toda e qualquer empresa quer crescer? Sim, toda e qualquer empresa quer crescer, mas dentro, por exemplo, de um mercado que nós temos aí, quantas áreas de atuação a empresa pode atuar, né? Ela pode atuar, ó, a princípio, em três grandes áreas: produção, serviços, produção, serviços ou comércio, tá? Então, tem essas três grandes áreas. Dentro de cada uma dessas áreas, eu vou ter mais N segmentos. Dentro de produção, mas produtos de origem de extração de recursos naturais, manufatura, produtos alimentícios, tecnologia, né? Ah, aí você escolhe a manufatura. Manufatura do quê? Móveis, eletrodomésticos, automóveis, né? Então, veja, então a empresa precisa definir, precisa dar esse direcionamento aí das suas atividades. E mais uma definição, né, desse autor, Aldai, né? Segundo Aldai, ou Aldei, não sei a pronúncia correta, pessoal, me desculpem até, a administração estratégica é um processo contínuo e interativo que visa manter uma organização como um conjunto apropriadamente integrado ao seu ambiente, né? Então, essa definição nos traz para a gente que ele é um processo contínuo, que não tem fim, tá? Que ele vai se renovar periodicamente, tá? E que ele é interativo, né? Eu preciso da interação das partes. A gente até comentou nas nossas primeiras aulas que a gente montou a nossa definição de estratégia, lembra? Né? De estratégia empresarial. Então, ele está relacionado com tudo isso, com todas essas questões, né? E por que a empresa faz todo esse esforço aí para se manter aí integrada ao ambiente? Porque se a empresa se distanciar do ambiente, ela pode perder oportunidades, né? Ela pode perder, né, mudanças que sejam significativas. Exemplos aí, ó, 1000 que a gente pode dar, mas, né, o mais clássico, a máquina de escrever versus computador, né? É, os fabricantes de máquina de escrever aí perderam o tempo, né? Até fizeram um esforço em fazer máquina de escrever elétrica e eletrônica, mas a informática chegou forte, né? Indústria musical, né? Então, produtores de CDs aí perderam muito espaço com as novas mídias, com a própria internet, né? Uber e táxi, mesma coisa, né? Então, se a empresa não tiver bem monitorada, bem integrada aí com o que está acontecendo no ambiente, ela pode perder espaço e pode vir a se tornar aí uma empresa do passado,
né? A Olivetti Máquinas de Escrever é uma empresa do passado. Ah, mas ainda existe. Existe, mas é, existe para um nicho muito específico e não é tudo que ela já foi. Ah, Kodak. Kodak já era, pessoal. Então, se falar de máquina, esquece. Né? É, impressão de fotografia, esquece. Porque mudou todo o sistema aí de, de, de fotos, né? Hoje você não tem mais fotos físicas, você tem fotos virtuais. E aí, então, segundo esses autores aqui, o conceito de administração, então, ele tem evoluído e ele vai continuar evoluindo porque o ser humano, as organizações, o convívio das pessoas está mudando, está evoluindo, e a gente não consegue parar, né? E, enquanto isso, o Ansoff, ele afirma aí, né, que a consequência da constante evolução é a falta de consenso sobre o significado preciso do termo estratégia. Estratégia vai evoluir, conforme vai evoluindo, vai gerar uma série de discussões, uma série de novas traduções do termo, tá? Mas isso aí não vai mudar uma coisa. As organizações têm utilizado estratégia, têm pensado de forma estratégica e isso tem levado elas a se beneficiarem de alguma forma, pessoal. Né? Então, é o tipo de coisa que não dá para a gente ignorar. Vocês, como administradores, não podem ignorar isso de forma nenhuma. Em todo caso, a administração estratégica ela pode ser definida como um processo contínuo e interativo, que tem por objetivo aí manter de forma apropriada a organização como um conjunto integrado ao seu ambiente, ou seja, conseguir manter a empresa inserida no ambiente em que ela está. E isso é, como os exemplos que eu dei aí de Kodak, Olivetti, Uber, produtoras de CDs, é fundamental. Se você não for rápido, você perde espaço no mercado. Tá? Então, por meio de práticas corretas de gestão estratégica ou de administração estratégica, a organização pode obter vários benefícios, entre eles o aumento de eficiência e eficácia, tá? Isso pode levar aí a um aumento da lucratividade da empresa, apesar de que essa questão é discutida. Tem autores que fazem estudos e dizem que você aplicar uma administração estratégica, você não aumenta a lucratividade da empresa, tá? É discutível, como todas as áreas da ciência, nada é absoluto, né? Porque se fosse absoluto seria doutrina e não ciência, tá? Então ainda há gente que discorda, porém tem muitas empresas que estão colhendo aí frutos benéficos aí da administração estratégica aí nas suas estruturas. Então, continuando aí, ó, falando um pouquinho sobre a administração estratégica e suas etapas, falando mais especificamente aí das etapas, né? Então, o processo de administração estratégica nas empresas, ele envolve um processo, né? Como o próprio nome diz, processo, e um processo nada mais é que uma série de etapas interligadas e integradas, né? Então, são propostas aí 5 etapas para fazer a administração estratégica das empresas, pessoal. Desculpa. Eu estava vendo se não tem uma mensagem de algum aluno que está em outra sala para a gente chamar de volta para a aula certa, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Essas etapas são execução de uma análise do ambiente, conseguir executar aí o ambiente, tá? Estabelecimento de uma diretriz organizacional, formulação de uma estratégia organizacional, implementação da estratégia organizacional e o controle estratégico aí, realizado pela empresa. Falando cada um deles,
Então, o processo de administração estratégica inicia com a análise do ambiente, tá? E essa análise tem aí por objetivo identificar riscos e oportunidades presentes e futuros. Então, a primeira fase da administração estratégica é olhar para o meio ambiente. O que está acontecendo? Quais são os riscos que ocorrem e quais são as oportunidades que eu posso ter hoje e que eu posso vir a ter no futuro, tá? Até fazendo um link com o que nós conversamos ontem, muitas das mudanças aí da ISO, principalmente a versão 2015, é para se apoiar nessa questão da análise estratégica, tá? Identificar riscos e oportunidades. Tá? É nesse ambiente que a empresa está inserido que ela vai poder identificar os fatores internos e externos. Ela vai identificar forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Tá? E por meio da análise desses fatores, tá? Ela consegue identificar o que pode influenciar o progresso obtido por meio da realização dos objetivos organizacionais, pessoal. Essa é a primeira etapa. Então, na primeira etapa, o que nós fazemos? Um mapeamento da situação. Nós tentamos enxergar o que está acontecendo no meu ambiente. Quais são os movimentos dos meus concorrentes, dos meus parceiros e dos meus clientes? Será que está mudando, de repente, as necessidades dos meus clientes, os gostos dele? Tá? Então, eu preciso fazer essa análise olhando para o ambiente. A segunda etapa, estabelecimento de uma diretriz organizacional, tá? Consiste aí em estabelecer diretrizes organizacionais, ou seja, determinar o norte da organização, para onde a organização vai buscar correr, tá? Ou vai buscar aí alcançar aí os seus objetivos maiores, tá? Então, para a determinação aí dessas metas, dessas diretrizes, nós temos 4 componentes aí que são fundamentais e são os mais comentados aí, adotados pelas empresas. O primeiro é o conceito de missão, que nada mais é que a finalidade de uma organização ou por que ela existe. Ah, Thiago, mas então a missão da empresa é obter lucro. Não. A missão da empresa não é obter lucro, pessoal. Ela obtém o lucro por meio da realização de alguma atividade. Então, a razão de existir da empresa é realizar essa atividade. O lucro é uma consequência dela, tá? Depois a gente vai até aprofundar um pouquinho mais isso aí para tentar deixar mais claro. Objetivos organizacionais, metas da organização, onde ela quer chegar, qual fatia de mercado, o que ela pretende com suas atividades, tá? Visão, onde a empresa espera chegar, o que ela espera se tornar no futuro, tá? E os valores que vão expressar aí a filosofia que a empresa adota, né? E que norteiam todas as suas atividades, tá? Mais para frente a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesses itens, pessoal. A etapa 3 consiste na formulação de uma estratégia organizacional, tá? E essa formulação é criar um plano de ação, tá? E esse plano de ação aí tem que estar orientado ou direcionado para alcançar os objetivos da organização. Eu não posso fazer um plano de ação sem um objetivo, tá? Então é por isso que a gente faz essas etapas de forma direcionada. Analisa o ambiente, verifica oportunidades, por exemplo, ou ameaças. Então identifiquei. Já que eu identifiquei uma ameaça, uma oportunidade, agora, uma oportunidade eu vou tentar explorar ela e uma ameaça eu vou tentar me proteger. Então, o meu objetivo teoricamente, aí, conseguir alcançar aí, me proteger e sobreviver, sobrepujando aí os riscos, tá? Essas ameaças e aproveitando as oportunidades de mercado. Aí dentro disso eu faço as minhas diretrizes organizacionais. A minha oportunidade é vender o produto com diferenciação em custos. Legal.
Então, eu vou, dentro daí da minha missão, dos meus valores, eu vou trabalhar com vender barato, né? Aí da terceira, ó, agora eu vou estipular as estratégias de como é que eu vou fazer isso, fazer meus planos de ação, tá? Então, eu vou projetar e selecionar estratégias que podem levar a empresa a realizar seus objetivos organizacionais. O enfoque central dessa etapa é como lidar satisfatoriamente com a concorrência. Porque no ambiente nós temos a concorrência e eu não consigo tirá-la de lá, tá? Eu sempre vou ter a concorrência, mais cedo ou mais tarde. Ah, mas é um produto novo que eu não tenho concorrente ainda. Legal, aproveita, porque uma hora vai chegar um concorrente. A Petrobras não tem concorrente. Em partes, né? Porque, por exemplo, agora estão um grande esforço em desenvolver veículos que não utilizem combustíveis fósseis. É um concorrente da Petrobras, né? Então, eu sempre vou ter concorrência. A quarta etapa consiste aí na implementação da estratégia, colocar a estratégia em prática, tá? Então, fiz o meu levantamento, fiz minhas diretrizes, elaborei meu plano de ação, coloco em prática. Se eu não colocar em prática, o que acontece? A empresa não vai conseguir coletar aí ou usufruir dos benefícios da sua estratégia, né? Dos benefícios ali, das oportunidades que ela identificou no seu plano, na sua análise organizacional, na sua análise do ambiente, tá? Ó, aqui também falhou, pessoal. Desculpem. Etapa 5. Então, na etapa 5, eu vou fazer a parte de controle, né? É a parte de medições, para ver se a minha estratégia está sendo implementada e se eu estou alcançando os objetivos traçados aí durante o desenvolvimento das minhas atividades. Se tudo que eu planejei está ocorrendo conforme planejado, tá? E se eu estou alcançando os resultados que eu gostaria. Tudo bem? Então, esses são os 5 níveis aí, as 5 etapas da administração estratégica. Só até aqui dúvidas? Não? Podemos tocar? Então, vamos embora. Quando a gente fala de planejamento, a gente precisa entender que nós temos alguns níveis na organização. E esses níveis também, e no planejamento nós também temos alguns níveis de planejamento. Tá? Então, eu tenho meu planejamento estratégico, que é um planejamento de longo prazo, tá? Um planejamento que eu estipulo ele para 5, 10, 15, 20 anos, tá? Ele vai definir basicamente os rumos da empresa, vai definir os produtos que vão ser comercializados, tá? Os mercados que ele pretende estar explorando, né? E aí, no nível intermediário da organização, eu tenho um planejamento tático, tá? Que é um planejamento de médio prazo, chega aí até 1 ano, 2 anos esse planejamento, e ele vai definir objetivos da média gerência, né? Ações que vão ser desenvolvidas nas áreas, nos departamentos da empresa. Então, por exemplo, departamento de produção vai definir, por exemplo, nos seus planos táticos, níveis de utilização de máquinas, de equipamentos, produtividade, de repente até mesmo um retorno sobre investimento, tá? Uso efetivo aí do maquinário, tá? Capacidade produtiva e coisas do tipo. E temos aí, já no nível operacional, o planejamento operacional, que ele vai trazer aí as rotinas, as ações do dia a dia, planejamentos diários a algumas poucas semanas, tá? Então vamos lá, se a gente fosse olhar num horizonte de tempo,
planejamento operacional, dias a semanas, planejamento tático, meses a um ano, mais ou menos, planejamento estratégico, de vários anos. Tá? E aí, como é que se desdobram esses planejamentos? Então, o planejamento estratégico, isso vai estipular aí essa visão geral, mais abrangente da empresa, tá? Então, ele vai definir aí, ó, metas gerais da organização. Então, é ele que vai definir visão, missão, valores, metas, políticas da empresa, estratégias globais, mercados em que vai atuar, linhas de produtos que vai estar fornecendo. Tá? Desse planejamento, dessas diretrizes, se desdobram os planejamentos táticos. Tá? Então, por exemplo, do ponto de vista mercadológico, a gente vai definir alguns planos, como, por exemplo, plano de marketing, tá? Portfólio de produtos, de repente. Né? O plano financeiro, a gente vai estipular aí metas aí que a empresa vai utilizar aí os recursos financeiros, até mesmo aí de redução de custos, tal. Nos recursos humanos, planos aí direcionados aos recursos humanos, planos de carreira, planos de treinamento e desenvolvimento de pessoas, e na produção aí os planos de produção, né? Plano mestre de produção, plano agregado de produção. E de cada um desses planos, eu desenvolvo planos operacionais, né? Então, eu vou dividindo cada vez mais. Né? Então, plano mercadológico, fala plano de peças, produtos, promoção, venda, distribuição, pesquisa de mercado. No plano financeiro, plano de despesas, plano de investimentos, planos de compra, plano de orçamentos. Nos recursos humanos, plano de recrutamento e seleção, carreira, treinamentos, etc. Aí chegamos no tópico diretrizes organizacionais, tá? Elas que vão mostrar os rumos da empresa, vão mostrar onde a empresa pretende chegar, o que ela quer com cada uma das suas atividades, tá? E segundo aí o glossário aí, ó, desse FNQ, desses critérios de excelência, diretrizes organizacionais são um conjunto de orientações que a organização deve seguir, tá? Então, ele vai estipular missão, visão, políticas, código de condutas, entre outros. É o que a empresa estipula para o seu destino, como ela vai seguir agindo no mercado, pessoal. Vamos fazer um mergulho, então, nesses tópicos das diretrizes organizacionais, pessoal. Vou tomar uma água aqui. Até aqui, dúvidas? Tranquilo aí? Então, bora lá. Missão da empresa é a razão de existir do negócio. Tá? Ele vai significar, então, a finalidade e motivo pelo qual a empresa foi criada para que ela serve. Tá? Quando a gente fala de missão, é aquilo que eu já até comentei. Muitas vezes a gente pensa, a empresa ela existe para gerar lucro. Sim, ela tem que gerar lucro para satisfazer os seus acionistas, seu investidor. Mas ela não existe para... A empresa não existe para gerar dinheiro. A empresa que existe para gerar dinheiro é a Casa da Moeda. A missão, a razão de existir da Casa de Moeda é imprimir dinheiro. Legal? As empresas produzem e vendem produtos ou prestam serviços e, como consequência disso, eles cobram um valor monetário, né, que vai se refletir aí após o apuramento de custos e despesas organizacionais, né, em um lucro para o acionista. Mas, se eu não tiver produto, se eu não tiver o serviço, eu não vendo e eu não gero lucro. Então, o lucro ele não é o objetivo, o lucro ele é uma consequência. Como é que a gente define a missão de uma empresa? Tá? Então, a gente precisa responder aí a 3 questionamentos, pessoal. Quem somos? O que a empresa é?
o que a empresa faz, o que fazemos e por que fazemos o que fazemos, tá? Então, respondendo a missão de toda e qualquer empresa, ela precisa responder essas perguntas, tá? Então, ela vai envolver aí objetivos essenciais do negócio e está focada em atender demandas da sociedade, do mercado e do cliente. O que o meu cliente quer que eu posso oferecer no mercado, que eu tenho competência para tal e posso oferecer no mercado. E a missão ela é importante porque ela vai funcionar como um orientador, um direcionador. Ela vai ser uma bússola para a empresa, tá? Então ele vai mostrar qual o sentido que as atividades organizacionais precisam ser conduzidas, tá? E para reunir aí os esforços de todos os membros da organização. Por meio da missão, fica claro, é possível tornar claro e comunicar os objetivos da organização para seus funcionários, para os seus parceiros e para a sociedade, tá? Também aí seus valores básicos e a própria estratégia, ela fica de certa forma embutida na missão organizacional, tá? Então essa missão, como dica, ela precisa ser objetiva, precisa ser clara, possível, impulsionadora, inspiradora, tá? E ela deve refletir aí um consenso interno de toda a organização e tem que ser de fácil compreensão pelas pessoas de fora. Eu, ao ver uma missão de uma empresa, enxergar essa empresa, identificá-la, tá? Ó, deve traduzir a filosofia da organização, tá? Incluindo valores e crenças. Tá? Esses valores devem focalizar funcionários, clientes, fornecedores, sociedades e todos os parceiros diretos e indiretos, que são as partes interessadas na empresa, que nós já comentamos, inclusive acho que na aula de ontem comentamos, tá? E ela deve traduzir a filosofia da empresa em algumas metas tangíveis, ou seja, que possam ser alcançadas, que eu consiga visualizar e que possam orientar a organização para um desempenho excelente, tá? Então a missão vai definir a estratégia e o caminho que a empresa precisa seguir. E aí eu trago aqui alguns exemplos, tá? Até esse da Caio dos caras, eu acho que já até mudou essa missão da empresa. Sim, pessoal, ela pode ter a missão da empresa, os valores da empresa, assim como a sua estratégia, eles podem ser revistos, eles podem ser reciclados, porque o ambiente muda e as necessidades mudam e a empresa precisa mudar também, precisa acompanhar essas mudanças, tá? Então, ó, alguns exemplos, né? Desenvolver produtos de excelência em transportes, atendendo às expectativas dos clientes e bem-estar dos colaboradores, parceiros e comunidades, agregando valor aos nossos negócios, tá? Um outro exemplo aqui é uma faculdade que já até nem existe mais em Avaré, tá? Praticar educação solidária, possibilitando o acesso de todos ao ensino superior de qualidade e participando ativamente de projetos sociais, educacionais e culturais dos setores público e privado, com uma atuação voltada para o desenvolvimento sustentável e o atendimento à comunidade. Oferecer a todos os clientes um meio de locomoção a pequenas distâncias para pessoas e cargas, tá? Com um grau de confiança superior aos produtos oferecidos por empresas semelhantes no mundo inteiro. Isso é uma empresa de elevadores, tá? Então, ó, tentem pegar essas missões e enxergar a empresa, ó. Então, ela quer oferecer um meio de locomoção, tá? Uma forma da pessoa estar se deslocando a pequenas distâncias, num local aí confinado, que vai ser a estrutura de um prédio, né? Com um grau de confiança superior aos oferecidos por empresas semelhantes em todo o mundo. Ou seja, eu quero ser a melhor do mundo, tá? Ela já mostra um pouco da sua visão. Ó, a missão da Cruz Vermelha Internacional: melhorar a qualidade de vida humana, aumentar a autoconfiança e a preocupação com os outros
e ajudar as pessoas a evitar emergências, preparar-se para elas e enfrentá-las. Tá? Tem de cunho bem bastante social aí. A missão, acho que aqui está errado, tá? Não é missão, valores, tá, pessoal? Até coloquei ele aqui embaixo. Isso aqui eu aproveitei de um slide que eu tinha antigo e acabou ficando esses errinhos aí. Me desculpem, tá? Valores, né? Então, o valor é uma crença básica sobre o que se pode ou não fazer, né? O valor, então, ele fala o que é ou não é importante para a empresa, tá? Então, os valores são crenças e atitudes que a empresa coloca, ela coloca em ação dentro dentro do mercado. Então, os valores eles vão mostrar como a pessoa, como a empresa age, qual é a forma, qual é o comportamento da empresa, tá? E aí, para que isso ocorra, esses valores têm que ser disseminados em toda a organização, né? A cultura organizacional é importante na definição de valores. Então, os valores eles vão refletir a cultura da empresa, tá? Então, alguns valores aí, ó, novamente aí do caso da Cainduscar: comprometimento, confiança, disciplina, excelência, orgulho e respeito, tá? Então, você olhando para dentro da empresa, você teoricamente tem que enxergar todos esses valores. Então, uma equipe comprometida em fazer produtos de excelência, entregar no prazo, produtos confiáveis, tá? Que gerem orgulho aí, seus colaboradores e toda a região né, e a cidade que ela está inserida, e com respeito aí a todos as partes interessadas. Procurem outros aí também, achei interessante, né? Visão é a imagem que a organização tem a respeito de si mesma e de seu futuro. A visão é uma projeção do que a empresa quer ser, o que ela, como ela se enxerga no futuro, pessoal. Ela está mais voltada porque a empresa pretende ser do que o que ela realmente é. Muitas vezes, você olha para a visão da empresa e você não vai enxergar o que a empresa é hoje, mas você tem que enxergar que é o desejo do que ela quer se tornar, tá? Então, o termo visão é utilizado para descrever um sentido do futuro e a compreensão das ações necessárias para que esse futuro se torne real o quanto antes, tá? Então, ela vai estabelecer identidade comum quanto aos propósitos da organização para o futuro e vai orientar o comportamento dos seus membros. Então, por meio da visão, todos os membros da empresa, todas as partes interessadas vão ter que se identificar e vão mudar os seus comportamentos para chegar aí a esse resultado, tá? Se uma empresa não tem a visão, ela pode ser prejudicial, porque mostra que ela não tem nenhum sentido de crescimento, tá? E aí a sua equipe, os seus setores, né, sua equipe interna, ela pode ficar desorientada, tá? E sem prioridades. Cai naquela história da Alice no País das Maravilhas. Não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve, e ela pode acabar se perdendo aí no meio do caminho, tá? Essa visão só é atingida quando todos os membros da organização trabalham em conjunto para que isso aconteça, tá? Então, vejam que cada vez mais ele faz sentido com o nosso conceito de estratégia que foi visto lá na primeira aula, né? Fazer com que todas as partes interajam para alcançar objetivos comuns, né? Então, missão, valores, visão são feitos para dar esse impulsionamento nas partes internas da empresa para alcançar os seus resultados, né? Trago aqui alguns exemplos, né? Então, por exemplo, da Cainduscar, o que ela quer ser? Ela quer ser referencial no setor de transportes, tá? Como? Com
ideias e soluções inovadoras para contribuir com a evolução profissional dos colaboradores, né? Uma indústria farmacêutica aqui, a Merck, nosso negócio é preservar e melhorar a vida humana. Todas as nossas ações devem ser avaliadas com base no nosso sucesso em lograr esse objetivo. Então, na visão da empresa, ela não fabrica medicamentos, ela fabrica formas de melhorar e de preservar a vida humana, tá? Então, chega até a ser filosófico, né? Vamos lá, ó. Tem um outro exemplo aqui, ó. Um restaurante lá americano, né, de Applewood Café, garantir que nossos clientes sempre voltem em busca de boa comida, serviço atencioso e clima agradável. É uma outra forma de escrever que, ó, eu quero ser referência, eu não quero ter nenhum, eu não quero ser a segunda, eu quero ser a primeira, eu quero ser uma referência, quero que meus clientes sejam fiéis aqui à minha empresa, né? A Apple, a visão dela é mudar o mundo através da tecnologia, então ela quer ser despontada como uma empresa reconhecidamente tecnológica, tá? E essa empresa de seguros, a Allstate Corporation, ela simplesmente quer ser a melhor nos serviços aos clientes, garantindo sua paz de espírito e enriquecendo sua qualidade de vida através de nossa parceria na gestão de riscos que eles enfrentam, tá? Então, ela quer ser também referência. Ela quer que, quando fale de seguros, todos pensem já como primeiro lugar a Allstate Corporation. Objetivos organizacionais, né? Eles visam... Deixa eu só mudar. Mudou o slide já. Então, os objetivos organizacionais nada mais é que um resultado desejado, algo que se quer alcançar no futuro, tá? Lembrando que a visão organizacional se refere a um conjunto de objetivos desejados pela organização. A visão organizacional vai propor aí um foco no futuro e oferecer as bases para definir os objetivos organizacionais. Então, a visão de futuro, ela vai mostrar o que a empresa quer ser, tá? Os objetivos organizacionais, ele vai trazer elementos que eu possa mensurar como eu vou chegar a ser aí, a me tornar a minha visão de futuro, tá? Então, ele tem que atender a 6 critérios, tá? Primeiro, foco em resultados. Então, eu tenho que, através dos objetivos organizacionais, eu preciso identificar os resultados esperados. Eles têm que ser consistentes, tá? Então, precisam estar amarrados uns aos outros e às metas organizacionais. Eles têm que ser específicos, têm que ser mensuráveis, eles têm que ser relacionados a determinado período. Então, enquanto a visão é uma visão de futuro, mas que eu não estipulo um plano, não estipulo um prazo, né? Os objetivos eu tenho que ter uma visão uma noção de quando eu vou alcançar isso. E tem que ser alcançável, pessoal. E aí, ó, eu trouxe como exemplo aqui os objetivos organizacionais da HP, né? Empresa de tecnologia, de equipamentos aí, eletrônicos. Foi um exemplo de objetivos organizacionais mais completos que eu vi, tá? Então, os objetivos da empresa são resumidos em 7 itens. Lucro, então o objetivo dela. Um dos objetivos da empresa é ter lucro, tá? Não é a missão dela, mas um dos objetivos é ter lucro, né? Então, conseguir lucro suficiente para financiar o desenvolvimento da empresa e fornecer recursos para atingir nossos outros objetivos. Ou seja, tudo parte de eu quero oferecer produtos tecnológicos que sejam referência, mas eu preciso de lucro para me financiar, né? Objetivos de clientes, produzir bens e serviços do maior valor possível para os nossos clientes, conseguindo e conservando o seu respeito e lealdade. Setores de interesse, diversificar somente quando nossas ideias, a parte da nossa capacidade técnica, de fabricação e de marketing, nos assegure que poderemos prestar uma contribuição necessária com a possibilidade de vendas do setor.
Ou seja, só vão partir para outros segmentos hora que eles entenderem que é necessário e que eles podem entregar valor aí para o seu cliente. Porque lembra, um dos objetivos são os clientes, são atender aí os clientes. Só aguardar mudar o slide aí para vocês. A gente trabalha em conjunto, tá? Objetivo de crescimento, tá? Então a empresa quer crescer, tá? E ela diz que o seu crescimento será limitado somente pelos produtos e pela capacidade de desenvolver e produzir produtos que satisfaçam a necessidade real do cliente. Ou seja, a única coisa que vai limitar o crescimento dela é ela mesma. Tá? O outro objetivo é o pessoal, então ajudar os colaboradores a participar do sucesso da empresa, envolver todos eles nesse sucesso. Objetivo de administração, então possibilitar iniciativa e criatividade, né, permitindo aí maior liberdade de ação aos indivíduos para atingir os objetivos bem definidos. Objetivo de cidadania, honrar as obrigações para com a sociedade, tá? Constituindo aí um patrimônio econômico, intelectual e social para cada nação e comunidade em que opera. Ou seja, também contribuir com o meio ambiente em que ela está inserida. Dentro dos objetivos organizacionais, nós temos 3, tá? Objetivos rotineiros, são objetivos do cotidiano e são o padrão de desempenho do dia a dia da empresa, né? Estão ligados com o planejamento operacional. Objetivos de aperfeiçoamento, né? São objetivos que vão servir para melhorar e alavancar os resultados atuais da organização, para aperfeiçoamento e incremento do que já é existente, tá? E esses objetivos de aperfeiçoamento se aplicam aos 3 níveis aí de planejamento, tá? Consiste aí, fique em paz, tá? Pode sair, tô terminando já também. Aqui acho que é o último, penúltimo slide. Fique em paz, tá? Depois você acompanha pela gravação. Objetivo de aperfeiçoamento, que serve para todas as áreas aí, e objetivos inovadores, que incorporam e agregam algo totalmente novo à organização. Tá? Então, eles podem obedecer a esses 3 critérios, pessoal. Qual que é a importância dos objetivos globais? Eles vão ajudar aí a formular a estratégia organizacional, vão direcionar esses esforços aí, tá? E como estratégia organizacional, né, vamos entender aí o comportamento global integrado da empresa para se manter inserida no ambiente. Tá? Quase sempre ela significa uma mudança de forma organizada dentro da empresa. Tudo bem? Então, finalizando a aula de hoje, aí, o conteúdo de hoje, sugestão de leitura, né? Leiam aí na apostila de vocês da página 27 a 32, ele vai abordar essas diretrizes, eles acrescentam alguns outros itens, como crenças e valores, tá? Aqui nós tratamos todos como uma coisa só, mas aí na apostila ele faz a diferenciação. Ele traz um exemplo de filosofia empresarial de uma empresa de polietileno, tá? Legal que vocês darem uma olhada, também está bem completinho, tá? Vai falar das partes interessadas, eu não trouxe na aula de hoje, porque nós já comentamos aí em outras disciplinas, e ele vai trazer alguns outros conceitos, como objetivos, referenciais comparativos, projeções, tá? E vai falar sobre visão integrada da empresa, como se integram todas essas coisas, mas entendo que a gente já abordou de forma aí mais genérica, mas já acabamos abordando tudo isso. Tudo bem, pessoal? Dúvidas sobre o tema? Vou até interromper aqui o compartilhamento. Por hoje de matéria é só, pessoal.
Aí eu fico à disposição se alguém tiver algum tipo de dúvida. Descartar, beleza. Pessoal, dúvidas, comentários, tranquilo. Então, pessoal, por hoje é só isso aí. Obrigado pela participação de todos e nós nos vemos aí na semana que vem, tá? Sugestão para vocês: procurem missão, visão, valores de outras empresas para vocês estarem comparando aí e ver se está tudo certinho. Qualquer coisa estou à disposição, se não, estamos encerrando aqui hoje. Vou parar a gravação